coração de Dom Pedro I, conhecido em Portugal como Dom Pedro IV, veio ao Brasil. Dom Pedro faleceu da primeira metade do século XIX, tinha 35 anos de idade e é considerado um herói em Portugal e também deveria ser conhecido como herói no Brasil, embora nem todos o vejam assim. Há um desconhecimento sobre a história de Dom Pedro, como anota o historiador Luiz Carlos Vilauta, que é professor da Universidade Federal de Minas Agora, Gerais. você pode pensar o coração, né, também como algo que tem a ver com a personalidade dele. Dom Pedro era, talvez, a encarnação do que Sérgio Buarque de Holanda denominou homem cordial. Homem cordial, ao contrário do que o leigo, uma pessoa comum pode imaginar, não é o homem cordato, mas é o homem que age com o coração, indo da paixão ao ódio. E Dom Pedro era uma pessoa assim. Ele era capaz dos gestos de maior generosidade, como era capaz de ter atitudes mais violentas. Né? E a gente tem que entender que ele era um homem que nasceu sob o antigo regime. Né? Ele era um Bragança e um Bourbon. Ele era filho de Dom João e filho de Dona Carlota Joaquina de Bourbon, uma princesa espanhola. Se Dom João, o pai, era um sujeito de um trato mais fácil, delicado, a mãe era de um gênio meio que intempestivo. Né? Então, a coisa que a gente pode entender ou atribuir a este coração que está aqui, né? O coração de um homem que se distinguiu por ter uma vida de paixões, né? Uma vida em que ele se jogou em tudo que ele fez. Né? E pode dar o sentido que os portugueses dão à conservação desse coração, porque ele foi o grande protagonista da Revolução Liberal Portuguesa, né? Restaurando o liberalismo contra o absolutismo de seu irmão, Dom Miguel. O Vilauta diz que a chegada do coração de Dom Pedro é uma oportunidade para os brasileiros refletirem sobre a formação da nação. Como é que nós, brasileiros, devemos ver o coração de Dom Pedro? Eu acho que a gente tem que ver dando essa dimensão grandiosa que a personagem tem, mas não resumindo a nossa independência a esse personagem, tá certo? A nossa independência não se resume a Dom Pedro, não se resume, embora ele tenha sido um grande arquiteto da independência. Né? Nós temos que pensar, né, em certas coisas que ele foi capaz de endossar e assinar. Né? Há um manifesto que ele publicou em 1º de agosto de 1822, antes do 7 de setembro, em que fica claro, evidente, que a independência já tinha sido decretada. Ela tinha sido decretada meses antes, quando ele convocou uma Constituinte brasileira. Né? Ele convocou uma Assembleia Constituinte brasileira, enquanto existia lá uma Assembleia Constituinte em Portugal. Né? Então, nós temos que pensar que, ao fazer isso, ele já estava seguindo um caminho de ruptura. Né? Mas o que é importante esse manifesto? O que esse manifesto tem de relação com esse coração de Dom Pedro? Ele começava esse manifesto, que foi escrito por Joaquim Gonçalves Ledo, mas Dom Pedro o assinou, um manifesto dirigido aos habitantes do Brasil. Então, se ele assinou, ele compactou com as ideias que estavam ali. Ele começava mais ou menos dizendo o seguinte, que estava encerrado o tempo dos governos enganarem os homens, né? O tempo de governos fundados na ignorância. E ele, em outra passagem, ele defendia claramente o direito dos povos à liberdade e à felicidade. Eu estive em Portugal para uma reportagem sobre Dom Pedro I, ou Pedro IV, como é conhecido lá. Você vai ver agora imagens exclusivas. Essa é a igreja Nossa Senhora da Lapa. É aqui que está guardado o coração de Dom Pedro I. Ele
é um herói aqui de Porto. Está guardado, olha, neste mausoléu, está guardado o coração de Dom Pedro I, que aqui eles chamam de Dom Pedro IV. O coração de Dom Pedro foi entregue à Irmandade da Lapa, que administra a igreja Nossa Senhora da Lapa, por decisão do próprio Dom Pedro. Quando ele estava doente, na véspera de sua morte, pediu que o coração fosse doado à cidade de Porto, onde ele havia liderado uma resistência ao irmão, o irmão que era absolutista, o Miguel. E com isso, ele conseguiu devolver a Portugal a Constituição, fazer com que eu restabelecesse a Constituição do país. E, além disso, recolocou no trono a filha Maria da Glória, que era a Rainha Maria II, lá de Portugal. E o irmão acabou indo para o exílio e, logo em seguida, Dom Pedro acabou morrendo. Dizem que por desgaste que ele teve desde que deixou o Brasil e voltou para Portugal para organizar um levante contra o irmão, que era um usurpador. O simbolismo do coração está sendo retratado em um documentário chamado O Sentido da Vida. Esse documentário, ele que é dirigido, está sendo realizado pelo cineasta português Miguel Gonçalves Mendes. Ele tem como personagem central um brasileiro, que é o Giovanni Brizoto, Giovanni de Sena Brizoto. O Giovanni foi diagnosticado em 2013 com uma doença incurável, a paramiloidose familiar. É a chamada doença do pezinho. Essa doença, ela era de Portugal, existia em Portugal, e depois, com o descobrimento, os portugueses levaram essa doença para outras partes do mundo, inclusive para o Brasil. É uma doença que pode ser diagnosticada logo na infância, aquela chamada doença do pezinho. O Giovanni foi diagnosticado e ele, então, decidiu que, enquanto vivesse, ele buscaria esta resposta, a resposta para o sentido da vida. E ali, com o cineasta Miguel, ele, então, percorreu vários países. O coração de Dom Pedro não dá a resposta certamente não dá a resposta que o procurou a Giovanni, mas indica que nenhuma vida é em vão. Giovanni faleceu, deixou as gravações deste documentário, que deve estrear em breve. Qual é o sentido da vida? É uma resposta que filósofos procuram, mas é possível dizer que toda vida tem sentido, naturalmente, e que alguns momentos da nossa história são comuns a muita gente. A chegada do coração de Dom Pedro é uma oportunidade para os brasileiros refletirem sobre a formação da nação. Esta é uma reportagem para o Estúdio Paulista.